Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Mahou Taizen, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar de mulheres que poderiam estar no Walpurgis, né? Ou não, porque hoje eu vou fazer uma pequena exceção, vai? Eu achei tão legal, tava procurando aqui pessoas brasileiras que podiam estar no Walpurgis, né? E acabei achando uma pessoa que teoricamente não poderia estar. Vou ver se eu consigo passar um paninho aqui enquanto eu descrevo aqui como ela seria no torneio. Mas, cara, é bagulho doido. E mais duas minas aqui que se complementam, inclusive. Elas têm uma conexão muito legal. Que, cara, seria insano se essa conexão fosse explorada em Mahou Taizen. Ia ser no mínimo inusitado, vai? Então, vamos lá. Sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando de uma pessoa que, rapaz, só de falar o nome, a Grat treme. Só de falar o nome, rapaz. Eu vou só falar aqui e ver se não treme. Cris Cyborg. Pois é, Cristiane Justino, conhecida como Cris Cyborg. Cara, isso aqui você conhece com certeza, né? É uma baita lutadora aí do MMA, né, no geral, que tem uma carreira sinistra, tá? Ela é dura na queda pra caramba. E assim, seria uma personagem sinistraça aí pra representar o Brasil aqui em Mahou Taizen, né? Quem é mais esperto já entendeu por que ela não poderia estar no Walpurgis, né? Mas eu vou, pra quem ainda não entendeu, eu vou deixar guardado aí pro final da história. Bom, eu gostei muito de ver aqui um pouco do histórico dela, tá ligado? Porque assim, antes dela entrar no MMA, ela já é bem bolada. Ela é formada em Jiu-Jitsu e Muay Thai. E ela é muito boa nas duas competições. Inclusive em Jiu-Jitsu ela chegou a ganhar medalha de ouro aí em campeonato mundial, pelo que eu vi. E no MMA, cara, é um negócio insano. Tipo, ela tem mais ou menos aí umas 29 lutas, eu acho. Sendo que ela tipo, tem 26 vitórias e 20 é por nocaute. E as poucas vezes que ela perdeu, teve duas derrotas. Uma no início da carreira e uma quando ela era campeã, acho que do UFC, se eu não me engano. E aí depois de um tempo ela foi pro Bellator, já é campeã. Acho que é campeã no momento que eu tô gravando, inclusive, esse vídeo. E teve um caso de doping lá no meio, que ela perdeu uma luta por causa disso, né? Ela foi desqualificada, vamos dizer assim, né? Então, cara, o histórico dela, assim, é de muita vitória. E muita vitória agressiva, porque é a maioria por nocaute, tá ligado? Muito nocaute mesmo. Então ela é insana, tá ligado? É insana pra caramba. E, assim, você deve estar pensando aí, porra, a mina é braba, né? E como é que você vai colocar ela aqui em Mahou Taizen, que ela teria que ser de um jeito bem... Você sabe, né? Mangá tem que ser bem exagerado, né? Como se você vai exagerar uma pessoa que já tem um histórico exagerado desse. Pois é. Então, a Cyborg, cara, eu pensei, na verdade, o que me deu a ideia foi o nome dela, né? Eu bati o olho e falei, cara, por que não? Por que a Cyborg não poderia ser literalmente uma Cyborg em Mahou Taizen, tá ligado? Acharia bem interessante, inclusive Cyborg estilo Dragon Ball, inclusive, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a Android 18 não é bem uma Android, ela é uma Cyborg, né? Porque ela era uma humana com partes ali que foram adicionadas ali pelo Makigero, né? Partes mecânicas ali dentro do corpo dela. Mas, no caso aqui, a Cyborg seria algo mais ou menos parecido. Mais ou menos por quê? Porque o lance que eu pensei nela é que visualmente ela não iria mudar, saca? Tipo, ela ia entrar, por exemplo, pra lutar e chega lá, ela tá entrando com a roupinha dela lá de UFC, tá ligado? A roupinha lá de MMA dela, padrão. E aí, quando ela vai se transformar, por exemplo, né, usar o traje de batalha, ela não muda. Tipo, todo mundo ficou, tem alguma coisa errada. Ela não mudou visualmente, tá ligado? Mas na hora de lutar, você vê que ela tá diferente, tá ligado? Por quê? Porque o corpo dela, por dentro, consegue se modificar rapidamente pra atender a conseguir atingir aprimoramentos ali que beneficiem ela no combate, tá ligado? Então, por exemplo, um soco, por exemplo, que ela fosse dar, poderia, por exemplo, o braço dela por dentro podia criar uma espécie de mecanismo pneumático para deixar o soco muito mais destrutivo, saca? Inclusive ela poderia ser mais resistente, né? Ela ganharia uma densidade muscular mais potente, né? Para deixar o golpe muito mais pesado e ela muito mais resistente também. Então, combinando esses fatores, você tem a mãe de todos os socos aqui quando você dá uma porrada. Vai ser a mãe de todas as porradas, tá ligado?
Isso é só uma explicação breve, assim, do que ela poderia fazer. Ela poderia, por exemplo, se ela segurar uma pessoa, ela poderia ter uma força de pressão muito grande, equivalente a uma prensa hidráulica industrial. Mais ou menos o que o Raiden fez com o Shiva, sabe, lá em Shimatsu no Valkyrie. Então, assim, dá pra fazer umas paradas bem bizarras só aproveitando o corpo humano, tá ligado? Só que numa versão meio ciborguizada aqui, sacou? O único ponto fraco dela, sinceramente falando, que eu consegui ver aqui, que deixa ela realmente ficar bem equilibrado, é que ela não teria nenhuma arma. Ela é a arma. A ideia é essa, né? Que ela seja a arma. Então ela fica com menos alcance em comparação a gente aí que tem foice gigante, marreta lança e sei lá mais o que o pessoal tira do bolso aí quando faz os trajes de combate, né? Ou até a Huang aí, né? Que virou uma espécie de Evangelion maluco ali, né? E aí no caso aqui dela, ela teria menos alcance que a maioria, né? Então ela teria que se expor mais. Mas porém ela é extremamente bolada, né? No corpo a corpo, fazendo um bom uso aí do seu MMA e porradaria à vontade, né? De um jeito bem legal. Então é um jeito que eu imaginei aí dela ficar bem bacana aí no torneio, porque também ia pegar muita gente de surpresa, né? Imagina chegar ali eu imagino inclusive que isso vai ser explorado depois por alguém. Eu não duvido não, tá? Que isso seja explorado ainda em Mahou-Taizen. Uma personagem que se transforma e parece que ela não tá diferente, sabe? Pode ser que role uma parada assim. Bom, e aí você deve estar pensando, né? Por que diabos então você falou lá no início que ela não poderia estar, né, no Walpurgis? Ela parece ser tão bolada e já deu até pra fazer aqui umas habilidades diferenciadas nela, né? Então, o problema é que pra você estar no Walpurgis, né, as minas que estão lá no Walpurgis, elas estão na pior, né? Quando elas são ali levadas a assinar o contrato, né, assinar os termos de uso, por assim dizer, elas estão ali no pior momento possível, né, pra poder aceitar esse negócio. E cara, a Cyborg vai muito bem, obrigado. Ela tá viva, principalmente, isso é um ponto importante, né, ela tá viva. E, porra, fala sério, né, ela é campeã do Bellator, inclusive, recentemente. Então a história dela continua, a história dela não acabou ainda. Então ela até tem chão pra caramba. Porém, eu prometi que eu ia passar um paninho aqui. E olha, parando pra pensar, pela própria história do Mahou-Taizen, dá pra meter uma personagem que é muito recente, que ainda está viva, inclusive, e que é importante como mulher, sabe? Por quê? Porque em Mahou-Taizen, se você parar pra ver bem, todas as personagens que estão ali lutando, elas têm uma característica em comum. Todas elas vêm de momentos na história diferentes. Todas elas vêm de locais diferentes da história. Então assim, se tem gente que, pô, sei lá, tem gente ali que tava vivo até 2 séculos atrás. Tem gente que tava vivo há, sei lá, 1000 anos atrás. Por que não poderia ter uma recente, tá ligado? Poderia fazer ali uma menção assim, tá ligado? Faz ali uma história dela no futuro e tal. Pegaria uma versão futurista ali dela e tal, fazendo o contrato, né, com a Lily, ficou a Lily. E aí vai, pronto, mete ela ali, tá ligado? Daria pra meter um louco assim. Mas, né, como eu falei, é meio absurdo, né? É uma baita passada de pano, né? Deixa eu recolher aqui meu lencinho, né? Porque realmente seria um negócio muito brabo, né? Imagina, cara, doideira. Cyborg e Mahou-Taizen ia ser um negócio muito louco. Bom, e a gente tem aqui duas mulheres que eu vou ter que falar ao mesmo tempo, tá? Porque a história das duas, elas se entrelaçam, elas se complementam. E seria uma dinâmica muito legal de ver aqui em Mahou-Taizen essas duas aprontando altas confusões, tá? Que seria aqui no caso a Sage Farrell e a Gallows Mag, ou se vocês preferirem, né, a Sage, que é conhecida aí como uma Sage the Goat, né, que é a Sage, a cabra. Pois é, pelo nome você já vê que a mina já é bem bolada, né? E essa Mag aí, cara, ela é simplesmente uma mina que, olha, é maneiro, a descrição é bem legal, viu? Muito por causa da Sage, que eu vou chamar, que eu vou explicar pra vocês agora, inclusive. Bom, vamos começar falando da Sage, vai? A Sage, ela é uma mina que, tipo assim, ela era uma encrenqueira, vamos dizer assim, né? Ela era uma grande encrenqueira, e ela ficava numa ala sangrenta lá de Nova York, lá no século XIX, tá? E a principal característica dela é que ela era extremamente agressiva, ela arranjava muita confusão, ela quebrava os caras na porrada, inclusive homens, inclusive.
E ela era conhecida por dar umas cabeçadas muito loucas, por isso o nome, Sage the Goat, a cabra, porque ela dá umas cabeçadas violentas nos malucos. Ela gostava de bater especificamente na cara dos outros, né? Ela gostava de quebrar os outros na cabeçada mesmo, ela é muito insana. E assim, ela já tem um histórico muito louco, porque além de ela ser uma criminosa em Nova York, depois ela vira pirata. Pois é, ela vira uma pirata e acaba então, no caso que ela não é pirata de mar, né, mas de rio especificamente. E ela faz um bom sucesso, inclusive, sucesso entre aspas, né, nessa, entre aspas, também carreira, né. E aí então, o que acontece? O que fez ela sair de Nova York é a outra mulher da história, que é a tal da Gallows Meg, que simplesmente ela é uma segurança. Pois é, ela é uma mulher que era uma segurança na época. Ela tinha 1,80 m de altura, pelo que o pessoal fala, tá? E ela tinha esse nome Gallows, né, na frente, que não é um nome muito comum, né, pra mulheres, porque ela usava suspensórios masculinos. E tem, se eu não me engano, tem um suspensório dessa marca Gallows aí, se eu não tô enganado. E acontece que ela se vestia como homem porque ela era segurança, então ela tinha que passar uma imponência bolada, tá ligado? Ela não ficava de vestidinho, tá ligado? Ela se vestia total como um homem, né? E usava um porrete bolado ali pra bater nos outros. Só que ela tem um detalhe interessante. Ela arrastava os caras pra fora do bar lá na qual ela tomava conta pela orelha, adentadas. Ela mordia a orelha do cara e arrastava pra fora. Que bizarro, pois é. E ela podia até arrancar a orelha das pessoas se fosse necessário. E foi aí que rolou o grande encontro. Sage a cabra versus Gallows Meg. Simplesmente a Sage dessa vez se deu mal e a Gallows acabou mordendo a orelha dela e arrancou a orelha dela, inclusive, arrancou um pedação lá da orelha. E isso fez aí, né, desgraçou o nome aí da Sage, né, até então bem sucedida, entre aspas, né, sempre deixando bem claro aqui, que fez com que ela se lançasse a pirataria em outro lugar. Ela foi embora, né, daquela região ali de Nova York e ficou ali então nos rios, né, causando aí várias encrencas. E depois que ela fez uma certa fama e tal, até uma certa fama e fortuna, ela volta pra Nova York e dizem, né, que ela conseguiu ali meio que se resolver, por assim dizer, com a Meg, né? Elas tipo, não viraram amigas, mas tipo, se toleram, se respeitam, vai. Ficou ali um respeito mútuo, né? E inclusive acontece uma coisa bizarra, porque a Gallows parece que ela se gabava do que ela fez com a Sage, né? Porque ela guardava a orelha da Sage num pote, acho que é um pote de picles, daqueles, sabe, de conserva, e deixou a orelha da mina lá dentro. E aí ela, depois, quando elas se encontraram e se resolveram, ela devolve a orelha pra Sage, e a Sage usa a orelha como um amuleto, como um pingente. Exatamente isso que, cara, essa história é muito boa. É sério, é muito boa essa história. Tinha que ter Marrotai isso aqui, seria incrível. E aí ela usa como pingente pro resto da vida, cara. Esse pedaço de orelha é muito louco mesmo. E assim, as duas, elas têm uma história muito legal, tá ligado? Daria pra explorar isso de várias maneiras em Marrotais. Eu até gostaria, inclusive, que elas fossem protagonistas. Imagina a loucura, tá ligado? Dois rivais ali, praticamente, né? Tipo um Goku e Vegeta, saca? Bem louco. Seria muito maneiro. E bom, a Sage, como vocês estão vendo, é uma grande fanfarrona, né? Então, assim, ela poderia ali fazer um papel de ser uma pirata que tá ali e que ela quer, ou talvez uma revanche, vai, com a Meg, né? Com a Gallows, no caso. Pode ser um ponto aí também. Um outro ponto também seria que a Gallows, talvez, né, quisesse, talvez, dar um fim nessa história aí da Sage. Porque, pô, se a Sage, que é encrenqueira pra caramba, né, tá querendo realizar seu desejo aí pela Grat, imagina que deve ser encrenca. Então a Gallows pode tentar fazer, entre aspas, aí o seu papel de segurança dessa vez pra impedir ela de atingir o objetivo. Pode ser um negócio também assim, na maciota também. Tem várias maneiras, como eu falei aí, de fazer esse tipo de coisa, sabe? Em questão de poderes, né, eu tava pensando aqui um negócio bem interessante pra Sage, tá? Onde ela poderia ali ser uma espécie de Sonic, sabe? Uma espécie de Sonic ali, onde ela teria alguma estrutura bolada ali na cabeça e ela conseguiria literalmente atropelar as pessoas na cabeçada, tá ligado? Ela conseguiria ali fazer movimentos rápidos, né, de impulso e atropelar quem tiver no caminho. Algo mais ou menos parecido com o que acontece, acho que em Kengan Ashura, me corrija se eu estiver errado,
Que tem um maluco lá que é o Tyson, que depois ele vira locutor, né, no torneio que vem mais pra frente. E ele tem um negócio que ele se propela e voa igual um míssil nas pessoas. E ele passa por cima mesmo, ele arregaça quem tá no caminho, tá ligado? É violento. Então ela poderia fazer algo mais ou menos naquele estilo ali, bem interessante. E a Meg poderia ter aqui então a característica, né, de ter uma espécie de taco. Ela poderia ser tipo uma espécie de rebatedora, vamos dizer assim, né? Tipo beisebol, tá ligado? Seria mais ou menos isso, né? A Sage seria uma bola de beisebol e a Meg seria o cara lá que faz o arremesso, né, cara? Muito louco. Muito louco. Fica bem americanizado, inclusive, essa história, né? Sem querer, não era ideia, não. Inventei aqui do nada, assim. Muito louco. Que doideira, velho. Bagulho doido mesmo. Enfim. Cara, é realmente umas situações que seriam muito legais aí, da hora pra encaixar umas coisas muito atípicas aí em Mahou-Taizen. Mas bom, comenta aí o que vocês acham, né? Dessa galera aí podendo aparecer em Mahou-Taizen, né? Você acha que a Cyborg valeria a homenagem? Ela tá viva ainda, mas daria pra... Você gostaria de ter uma homenagem dela aí em Mahou-Taizen? Seria interessante, né? Pra mim, pelo menos, eu achei bem legal. Bom, comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!